cabemos todos no mesmo coração, no mesmo sentimento. Que seja possível essa noite, Senhor, tocarmos esses corações amigos, despertar o melhor de cada um e que esse despertamento seja definitivo, que nos transformemos como jamais nos transformamos um dia. Que não sejam as palavras, que sejam os sentimentos que valem muito mais do que qualquer discurso. Que seja o carinho, que seja a proximidade contigo, Mestre, que faça com que os nossos corações se tornem estreitos uns com os outros, vibrando na mesma para o mesmo aprendizado, buscando uma vida de luz e de aprendizado. Esteja conosco, Jesus, porque só Tu é capaz de mudar aquilo que nós viemos arrastando há tantas gerações. Nos ensina esta noite, mais uma vez, porque precisamos sempre de Ti. Que assim seja. Assim seja, gratidão. Que assim seja. Júlio, dá para me ouvir bem? Muito bem. Então tá. Heitor, tu consegue ler o trechinho do Evangelho hoje, que está lá no grupo? Sim. Lê para nós devagarinho, então. Será dado àquele que já tem. Jesus disse: prestem atenção ao que vão ouvir. Vocês serão medidos com a mesma medida que usarem para medir os outros. E ainda serás... Perdão. E ainda lhe serás acrescido um pouco mais. Porque aqueles que têm receberão ainda mais, e aqueles que não têm, até mesmo o pouco que possuem, lhes será retirado. Aqueles que têm, será crescido um pouco mais, né? Não só de bênçãos, de vantagens, mas o conhecimento, ele nos traz conhecimento. O conhecimento é a porta da libertação. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Já dizia o Cristo, né? Se em algum momento a minha voz falhar, por favor, fiquem à vontade para avisar, tá? A ideia hoje é nós conversarmos um pouco, entendermos que todos somos chamados. E que, junto disso, a obsessão que permeia aqueles que são chamados, né? O que acontece? O que é a obsessão? É a interferência perniciosa, né, de companhias que podem estar encarnadas ou desencarnadas sobre nós. Então, existe uma vontade nossa de despertar a luz interna que existe em nós, e a luz externa. É uma luz que, quando nós despertamos em nós, pela nossa vontade própria de espiritualização, nós também mudamos externamente, né? Porque ficamos mais alegres, otimistas, confiantes. E por que isso termina? Nós temos que vigiar para não nos desviarmos dessa rota, dessa proposta. Porque estamos sujeitos, como qualquer ser humano, a olhares de inveja. Essa é a realidade, né? Uma casa bonita num bairro com um jardim bonito se destacando, é natural despertar inveja naqueles corações que não conseguem apreciar a beleza sem, né, sem invejá-la. Então entendemos que, a partir desse trabalho que nós estamos aqui tentando nos fortalecer pessoalmente e participar do fortalecimento de uma proposta espiritual,
nós vamos ser alvos dessas forças contrárias, e que é muito natural. Mas e como podemos identificá-la e tentar neutralizá-las, né? Essa é a ideia. Como que nós identificamos essas forças contrárias atuando em nós? Quando nós acordamos irritados, um cansaço extremo, nós toda noite acordamos muito cansados, toda manhã nós acordamos muito cansados, né? Se não for uma coisa esporádica, nós temos que nosso sinal de alerta. Aonde nós andamos durante a noite, enquanto o nosso corpo repousa. Porque aonde nós andarmos e com quem andarmos, nós traremos as vibrações dessas companhias. É como se eu caminhar, se eu entrar num poço de lama, eu vou sair cheio de resíduos de lama. Mas se eu entrar numa bacia com tinta colorida, eu vou sair sujo de tinta colorida. Se eu mergulhar numa piscina limpa, eu vou sair com úmido da água limpa e cristalina. Então nós vamos reter os resíduos da onde nós andamos fisicamente. Acontece o mesmo na atmosfera psíquica e espiritual. Nós vamos reter esses resíduos e quando nós despertamos de manhã no corpo, então nós trazemos sintomas de cansaço extremo, mau humor, né, apatia. E isso é um sinal de alerta. Porque essas interferências, de alguma maneira, elas estão nos alcançando. E nos alcançando, e só nos alcança o que nós permitimos. Não existe a bondade divina, não deixa que nenhuma força contrária nos alcança sem que haja ressonância conosco. Então, se alguém quiser comentar, contribuir, por favor, pode participar. Eu vou falando enquanto isso, tá? O que acontece? Há uma ressonância. Então, essas forças, essas energias desses nossos irmãos que já não estão mais no corpo físico, eles começam a jogar pensamentos e começam a jogar. Então, é como eu estou escutando uma rádio, eu vou dar 104, estou escutando a rádio 104, e toda hora dá interferência, e aparece uma interferenciazinha. Mas se eu não me fixo na interferência, ela passa. Mas se eu me fixo na interferência, ela tem força e pode atuar diretamente no meu campo. Então, assim, pensamentos... Eu estou aqui lavando a louça, daqui a pouco me veio um pensamento. Me veio o pensamento de guerra, né? De raiva, de ódio. E aí eu lembrei de uma pessoa que eu não gosto. Qual a postura? Se eu alimentar esse pensamento, se eu sentir culpa, mas eu estou pensando isso, que droga, eu não devia pensar, eu estou dando força a esse pensamento. Se eu não me distrair com uma proposta saudável, eu vou nutrir esse pensamento. Como é que eu lido quando chega um pensamento invasivo desses, que ele é jogado para me distrair e me tirar do meu estado de equilíbrio? Eu não posso nem me sentir culpado, não posso ficar com raiva e nem alimentar esse pensamento. Por quê? Porque isso está acontecendo no momento, mais do que aconteceu em todas as épocas no planeta Terra. A guerra, a gente chama de guerra, é um termo, né? Entre as trevas e a luz. Então, está havendo uma verdadeira confusão de dardos mentais. O que acontece? O planeta está sendo higienizado, essas companhias estão sendo retiradas, mas eles estão em estado de resistência. Eu morro, mas não me entrego, eu levo 10 junto, é mais ou menos assim. Então eles resistem muito. E aí o que eles fazem? Eles lançam dardos mentais, pensamentos negativos, de luxúria, de vaidade, de ódio, de intriga, de maledicência, qualquer coisa. Levantam suspeitas entre as pessoas, né? Só que nós temos que ter muito cuidado e vigiar em dobro agora, nesse momento em que a gente vive. Porque senão a gente é levado por esses pensamentos. E eles terminam nos conectando
com essas companhias, e aí começa aí a se instalar a obsessão. Alguém quer comentar alguma coisa? Deu mais ou menos para entender? Heitor? Júlio? Tá fechado, mano. Fala. Fica a questão que tu falou, a vigiar e aprender a separar o pensamento que é nosso e o pensamento que não é nosso. Fazendo esse exercício de só da passagem, não acolher e nem condenar o pensamento alheio, a gente aprende a reconhecer o pensamento que é nosso e que não é nosso. No início, é bem difícil de discernir, mas com o tempo, com a prática, falo por experiência própria, começa a ficar cada vez mais claro aquilo que é de nossa pessoa ou aquilo que vem de terceiros que lançam e que projetam esse pensamento na gente. E a importância de, vendo os pensamentos que são sugeridos e que não são nossos, a gente consegue também distinguir a companhia espiritual que anda com a gente. Perfeito. Muito bem colocado, né, mano? O que nós temos que recordar? O que são pensamentos intrusivos? Então, eu tô aqui pensando no vestido que eu tô costurando, né? Tô pensando, daqui um pouco vem aquele pensamento intrusivo. Daqui um pouco vem um pensamento, lembrei daquele dia que aquele cara bateu o meu carro e não fez, foi embora sem satisfação, eu começo a sentir uma raiva imensa. Esse é um pensamento intrusivo, porque eu estava ocupado com uma coisa boa, distraído, não estava pensando. Então, todo pensamento nocivo que vem subitamente com uma força, ele é um pensamento intrusivo. E é através do pensamento intrusivo que acontecem os plugs mentais que nos conectam com essas companhias e que se estabelecem as obsessões. Então, assim, não é muito... a gente usa termos, mas não é muito complexo a dinâmica. É que nem eu tenho um rádio, eu queria escutar uma rádio. Eu quero escutar uma rádio cristã e daqui um pouco o meu rádio sai de sintonia e vai lá na música funk. Eu tenho que persistir. Eu vou continuar tentando escutar música cristã. Porque o que é isso? É a sintonia. É onde eu sintonizo que vai permitir que essas mentes começam a intervir com mais frequência na minha vida. E aí eles nos desviam da nossa rota, que é exatamente isso que eles querem, né? Nos desviar da nossa rota. São comparsas do passado que não querem nos ver prosperar, né? Nos soltar dessas amarras, né? De muitas vidas. Então, o que eles fazem? Eles ficam em volta, emaranhando a nossa vida. Por isso a palavra emaranhado. Alguém quer comentar, falar... perguntar? Fiquem à vontade. Deu para entender? Então, a base de tudo está no pensamento. Nós vivemos uma guerra. Tem uma pessoa que é trabalhadora e esses dias... Júlio, por favor. Valquíria, eu acho que talvez o que tenha causado uma certa estranheza nos nossos irmãos é que o tema que foi colocado para a leitura, ele está posicionado antes disso que tu está explicando. Isso é o resultante daquele conhecimento. Então, a leitura daquilo se distanciou disso que tu está falando. Então, isso pode acabar dando acabar criando um hiato intelectual entre a compreensão daquilo e disso. Então, eu recomendo a todos que abandonem o tema, não pensem nisso, porque é difícil fazer essa conexão daquele tema com esse que a Valquíria está fazendo. Essa é uma dica que eu dou, porque no começo eu tentei e ficou muito difícil. Porque aqui ela já passou aquilo é uma parábola. Aquilo é uma parábola. O rei chamou os 3 filhos e deu a cada um talento. E mandou que cuidasse da moeda por um ano. Quando ele voltou a acertar,
Um tinha enterrado o talento e devolveu o talento. Outro tinha gasto o talento, outro tinha investido o talento e ganhado mais talento. Aí o que o rei fez? Aquele que mais tem... Júlio, mas não foi esse o tema, tá lá no grupo. Não foi esse tema que eu botei. Foi? Opa, o que eu botei agora? O que tu botou para nós ler para o trabalho. Mas o Heitor leu até para nós. Então, sabe, Valquíria, eu estou explicando aquele tema, o porquê, o que mais é dado, aquele que mais tem mais é dado, aquele nada tem ainda será tirado. Porque quando o rei vai tirar satisfação, aquele que não tem nada, que pegou o talento que o rei deu e consumiu e perdeu e gastou, esse não tem nada. Então, dele não só o rei não deu nada, como ainda tirou o que ele tinha de seu. E aquele que usou o dinheiro do rei, os talentos do rei, para fazer negócio e ganhar mais talento e presenteou o rei com mais talento, esse o rei recompensou, porque aquele que mais tem mais será recompensado. Essa parábola nos fala daquilo que o que a gente faz com a palavra, com o conhecimento. É sobre isso que fala. Então, aquele que mais tem conhecimento e usa, mais conhecimento será dado. Mais possibilidades espirituais serão dadas. Aquele que tem o conhecimento e não a usa, se faz de morto, entra por um ouvido, sai pelo outro, né? Vai na sociedade, toma seu passezinho e vai embora. Aí esse mais será cobrado. Mais será tirado, porque será cobrado do tempo que ele teve a oportunidade de fazer e não o fez. Essa é a prerrogativa do tempo para levar onde a Valquíria chegou agora. Eu só gostaria de fazer esse link, Valquíria, porque foi tão distante uma coisa da outra que eu mesmo não conseguia associar. Não, perfeito, eu falei exatamente isso na hora que caiu a tua ligação. Foi por isso que tu não viu. Então tá bom. Não, mas tá ótimo, contribuiu. Exatamente isso. Por isso a importância do conhecimento. Olha a importância de nós reconhecermos quando é um pensamento intrusivo. Olha a importância de nós sabermos, esse pensamento não é meu. Qual a minha postura? Eu deixo passar, eu não luto contra. Eu não luto porque quando eu luto, eu retenho. Eu deixo passar, eu não dou importância. Se eu não dou importância, não chama atenção. Essa é a postura. Joana de Ângeles nos ensina a lidar com os pensamentos intrusivos, né? Por quê? Porque a ideia desses pensamentos justamente é desestruturar e nos tirar do clima de harmonia e paz. E nós estamos vivendo... Oi! Se alguém quiser falar, por favor, fique à vontade. E nós estamos vivendo o momento da loucura, dos pensamentos intrusivos, não só dos encarnados, dos desencarnados, como dos encarnados. Nós estamos mergulhados num mundo de frequências. É como se estivéssemos dentro da piscina. Estamos compartilhando a mesma água com todos que estão ali. Então, todos nós vamos usufruir da mesma água. Então, mesmo as pessoas que estão fora do nosso convívio pessoal, que começam a alimentar um pensamento, esse pensamento, ele é um pensamento compartilhado. Se eu não me mantenho inteiro, eu vou captar esse pensamento. Por isso, quando se fala em guerra, não se deve ver noticiários de guerra, alimentar a guerra, a gente fortalece, mesmo que a gente, ai, que horror a guerra, a gente está contra a guerra, mas a postura de comentar, de colocar em evidência, fortalece o aspecto da guerra. Por isso que André Luiz fala, o mal não merece comentários em tempo algum. Quando é mal, a gente não dá notoriedade, a gente evita, a gente, né, que aí perde a força, essa é a ideia. Nós estamos entrando numa fase de muitos distúrbios psíquicos e vai ser cada vez mais evidente isso na sociedade. E é importante a gente olhar para isso, porque essas coisas vão acontecer muito próximos de nós. Por quê? Porque as pessoas estão muito fragmentadas, não estão inteiras.
elas estão usando muitas substâncias, álcool e vícios e comportamentos, e elas estão extremamente fragilizadas emocionalmente e fragmentadas. Então, qualquer coisa pode invadir o psiquismo delas. Delas, eu digo delas, mas somos nós. E sem o conhecimento, que é o que o Júlio falou ali, sem o conhecimento e a espiritualidade, essa luta vai ser uma luta um pouco mais complexa. Deu para entender? Alguma dúvida? Vamos, por favor, gente. A ideia não é eu falar aqui, é nós conversarmos. Por favor, pode falar, Lázara. Valquíria, eu acho que deu direitinho para entender, né, o link que você fez, o que você botou e o que dos 2 primeiros estudos para esse estudo agora, né? Na realidade, esse agora está muito mais profundo, para que a gente possa analisar, né, aquilo que a gente tem escutado, aquilo que a gente tem visto, né? Aquilo que tem chegado nos nossos pensamentos, e principalmente a gente que está participando desse trabalho, né? Chega coisas assim esdrúxulas, né? E eu que sou dona de casa, assim, às vezes você lavando, você falou de lavar louça, aí é isso mesmo, né? Algumas coisas assim, meu Deus, mas esse pensamento não é meu, né? Ou então, que nem hoje eu não estou muito boa, né? Estou assim meio dodói. Aí vem aquela coisa assim, eu não estou muito boa, eu não vou participar não do estudo e depois não vou participar da vibração não. Aí eu disse, não, né? Se eu não estou boa é porque aí eu que tenho que participar mesmo. Se eu estou dodói, vai me ajudar, né? Então, aí eu falei, não, eu vou entrar de qualquer jeito. Eu não tinha nem me alimentar direito, fui fazer me alimentar justamente na hora que começou. Eu falei, não, eu vou entrar sim, eu vou ficar quietinha, escutar, tal, né? Aí você começou falando sobre isso e realmente é verdade. E aí é aquela coisa do link, né? A gente que tá estudando, a gente que está participando, vai ser muito mais cobrado ainda. Então, toda vez que esses pensamentos vierem, e às vezes não é de um, não é de dois, é de, entre aspas, uma legião, né? Não é só de um, de dois, de três, às vezes são vários, né? E a gente consegue perceber que no ambiente não tem só um, dois, três, tem vários, né? Tentando nos desarmonizar. Então, assim, eu achei maravilhoso essa abordagem, assim, você foi mais direta. E eu acho que esse ser direto foi muito bom. A gente estava precisando realmente escutar e ouvir algumas coisas em relação a isso. É isso que eu queria falar. Obrigada pela tua participação. A Aparecida pode falar, depois eu passo para o Júlio, tá? Olha, o que eu entendi é assim, sabe? Orai e vigiai. Então, vamos orar, vamos vigiar o nosso pensamento. Aquilo que a gente, na hora, não percebe, fala assim, não, mas por que eu estou pensando isso? O que está me levando a esse ponto? E aí vem o nosso conhecimento, né? Quanto mais a gente tem conhecimento, mais a gente tem que distribuir isso. Porque nós estamos aprendendo e nós estamos ensinando também. Então, é uma troca. Mas é o tal negócio, né? Tenha em mente pensamentos elevados. Eles formarão a nossa conduta, a nossa personalidade, a nossa maneira de agir. Então, foi isso que eu entendi no de hoje. Obrigada. Obrigada, Aparecida, perfeito. Obrigada por tornar natural essa linguagem. Obrigada. Júlia, contigo. Existem os dois lados da moeda. A gente pode ser insuflado por um pensamento positivo ou por um pensamento negativo. O problema é que o pensamento positivo só nos alcança quando nós estamos vibrando positivamente. Quando a gente está numa vibração negativa, somente a intuição negativa nos atinge. E quando nós estamos neutros, é muito mais fácil sermos atingidos por uma vibração negativa do que por uma positiva. Porque o ambiente em que nós vivemos, o mundo que nós habitamos, ela vibra muito mais nessa faixa do que nas faixas positivas. Por isso a importância do orar e vigiar.
A importância de escutar uma rádio como a Rádio Espírita, a Rádio Vibrações pela Paz, a importância de orar, a importância de agradecer. Às vezes a gente tem casa parado, tá num dia bom, a gente orou, a gente viu um programa bom, aquilo foi inspirador, e de repente chega um pensamento assim, vou ligar para fulano de tal. E a gente liga fulano de tal. Eu tava pensando em ti, que saudade e tal. A intuição que nos chega por nós estarmos vibrando numa faixa um pouco superior. E essas influências, elas são sobre coisas triviais. Não é só sobre salvar o mundo, não. Não é só sobre matar a fome do próximo. Às vezes é sobre a tua vivência mesmo. Tem alguém com saudade de ti, tu precisa visitar fulano, alguém vai bater a tua casa. E quando a gente está nessa neutralidade, que é muito mais parecida com ociosidade do que neutralidade, a gente também fica sujeito. Então, às vezes, não adianta só, mas eu não brigo, eu não xingo, eu não esbravejo, mas eu estou neutro, e tu estar neutro é um campo, tu está caminhando em campo minado. A chance de mais cedo ou mais tarde tu ser alcançado é muito grande. Então, elevemos a nossa consciência, porque no mundo que nós estamos entrando a partir de agora, ele está muito minado. Ele é um grande campo minado. Então, mantenhamos a nossa consciência o mais alto possível, para que nós sejamos artífices da espiritualidade superior que criou esse grupo através de pessoas que estavam vibrando positivo naquele momento, que pode fazer grandes coisas quando a gente dá campo de ação para ele. Agora, quando a gente vibra de médio para baixo, não dá para esperar grande coisa. Resta chorar o leite derramado. É isso. Nós estamos nos aproximando de datas festivas muito, que nos vinculam muito, né, como o Carnaval, com muitas coisas efêmeras, né? E estamos num planeta de provas e expiações saturados de vibrações ainda muito baixas. Sim, devemos manter o nosso pensamento elevado. Para nós que somos mais velhos, eu que já passei dos 50, é uma realidade, porque nós já não sofremos mais tantas tentações do mundo. Mas para os jovens é quase surreal essa nossa proposta, né? Não a nossa, mas a proposta da espiritualidade superior, porque é muito difícil estar no mundo sem ser do mundo, né? É uma tentação o tempo todo, mas aí é que vem o conhecimento. No trabalho que a gente participa, os amigos espirituais, né, estimulando, escutem músicas de padrão elevado, peguem o hábito de cantarolar músicas elevadas, né? Então é um convite, porque já nos entusiasmando a mantermos uma atmosfera saudável, porque mesmo com a atmosfera saudável, né, as vibrações, elas são jogadas. O Chico narra que num trabalho que eles tinham, eles jogavam bolas de lama, energia espiritual de baixa densidade, que ele via, mas que quando tocava a casa, eles escutavam o barulho, os próprios médiuns, de tal densidade em que as trevas formavam as bolas de lama energética para interferir no trabalho. São realidades que ainda nós estamos convivendo com elas, né? É importante estarmos sempre renovando o nosso propósito, porque hoje eu não estou tão bem, mas amanhã, né, que nem a irmã que insistiu e veio, ou em outras atividades, né, nós necessitamos do trabalho para mantermos acesa a candeia do nosso coração. Senão nós não suportamos. Não sejamos presunçosos em achar que se o próprio Chico não dispensou o grupo, né? O Chico precisava fazer uma psicografia, ele pedia, irmãos, concentrem-se, orem. Ele pedia ajuda do grupo para formar a corrente para ele conseguir trabalhar. Né? Quando eram espíritos, filhos desencarnados, para cartas para as mães, né? Psicografia de espíritos enfermos, ele necessitava do auxílio do grupo. Então,
necessitamos dessa sustentação do grupo, porque nós somos muito frágeis. E reconhecer a nossa fragilidade é a maneira mais fácil de identificar a necessidade de nos manter atentos, vigilantes, porque não temos pretensão alguma, né? Somos muito frágeis mesmo. Alguém quer comentar? Frágeis em todos os aspectos, né? Mais de 90% das enfermidades que não são, excetuando as kármicas, elas são de origem emocional. Porque a emoção em desequilíbrio desperta, né, o desequilíbrio do corpo físico, e aí somatizamos, né, manifestam-se as enfermidades. Então, isso mostra a nossa fragilidade. Júlio? Sem falar, eu não quero parecer aqui conspiracionista, essas pessoas que vivem com conspiração na cabeça, mas a realidade é que, sem contar a força que o sistema faz para que nós vibremos em baixa sintonia, através da televisão, dos telejornais, que só dá porcaria. Se dentro de um supermercado alguém entrar pagando a conta de todo mundo e dando Feliz Natal e um caixa for assaltado, o telejornal só vai falar do caixa assaltado. Falam do preço que subiu, não falam do que desce, porque muita coisa é sazonal. Por exemplo, o leite tem épocas que está mais caro, tem época mais barato. A verdura, só falam na época que o preço levanta. Quando baixa, ninguém fala nada. Com a intenção de que nós vibremos rancor, medo, pessimismo, que a gente esteja sempre lá embaixo. Quem ainda não abriu os olhos para essa realidade, um dia vai abrir. Um dia vai notar que, meu Deus, falaram para mim a vida toda disso, só agora eu vejo que isso é verdade. Os telejornais são um instrumento da espiritualidade negativa para derrubar o moral da civilização hoje encarnada na Terra. Isso é um fato no mundo todo. As mídias em geral, né? Vocês veem quem tem o YouTube em casa, nós temos YouTube na televisão, quando começa o YouTube é funk. Tu nunca vê rodar uma música clássica, tu nunca vê propaganda de uma música instrumental ou uma música religiosa, né? Mas assim, como a televisão fica no alto aqui, tu liga o YouTube, a primeira coisa, as propagandas do YouTube é funk, TikTok, essas coisas, né? Então é o estímulo, essas forças tentando nos estimular a vibrar nessa frequência, porque a frequência das trevas ela é sustentada pelo medo, pelo ódio, pelas paixões. Então nós somos o alimento, nós o quê? Criamos larvas mentais que alimentam os nossos obsessores. André Luiz nos esclarece isso, né? E essas larvas mentais, quem vive da luxúria, da sexolatria, tem larvas no aparelho reprodutor. E essas larvas, né, específicas são alimento para esses espíritos que se alimentam das forças sexuais desequilibradas. Quem abusa da alimentação tem larvas específicas no aparelho, né, digestivo, e há companhias, a gente não quer assustar, mas é importante a gente entender, e essas companhias estimulam também através do nosso desequilíbrio mental as enfermidades. Muitas enfermidades são curadas nos trabalhos espirituais, por quê? Porque há uma higienização física de quem realmente entra em sintonia, quebra, rompe aquele padrão, consegue entrar em oração. A espiritualidade, então, faz a higiene da pessoa, elimina essas larvas, essas couraças, e ainda ganha de graça, de brinde, uma limpeza no ambiente familiar. O hábito da oração permite, então, a gente pode ver bem fácil de entender. Quando a gente chega numa casa onde as pessoas estão brigando, a gente sente na atmosfera, pode estar todo mundo em silêncio, aquela atmosfera densa, pesada, chega a dar uma angústia. Em compensação, quando tu entra num recinto de oração, que leveza, que sensação de paz, de equilíbrio.
Então, nós é que nos acostumamos, mas é possível identificar a atmosfera do nosso ambiente conforme nós produzimos ele. Isso é responsabilidade nossa. A Aparecida, quando desencarnar, e a atmosfera do lar dela lá, não é o tio, o vizinho, o avô, né, Aparecida, que vai responder, né? Eu tô aproveitando a simpatia da nossa irmã. Então, o que acontece? Eu vou me esconder atrás de quem? Do meu marido, do meu tio, do meu vizinho? Lembra o que André Luiz narra? O marido voltava da casa noturna e a esposa em oração o acolhia. E a vibração de oração e amor dela neutralizava a interferência negativa do esposo. Inclusive, os irmãos obsessores tinham que ficar na rua porque a esposa tinha o hábito da oração. Então, não, porque o meu lar é um lar negativo porque fulano, ciclano. Não. A pessoa que tem o hábito de orar, ela neutraliza a interferência. Pode ser 20 pessoas, um orando, um mantendo o pensamento elevado, a vibração positiva, neutraliza a interferência de todos. Isso é importantíssimo. Eis o conhecimento nos libertando. Então, o que isso faz? Coloca sobre as nossas vidas, sobre nós, a responsabilidade pela atmosfera ambiental do nosso lar. Se o nosso lar não respira em uma harmonia, um equilíbrio relativo, a gente não quer jamais perfeição, a responsabilidade é toda nossa. Precisamos nos apropriar disso e nos responsabilizarmos pelo lar que Deus nos confiou, né? Alguém quer comentar, por favor? E a espiritualidade tem nos ajudado muito a todos nós, né? Júlio? Não posso perder esse momento, Valquíria, e falar quando tu fala em larvas mentais, em processos obsessivos, quando aquele companheiro ou companheira, ou um filho que às vezes tem problemas fora de casa, traz uma vibração muito pesada, muito densa para dentro da casa da gente. A importância de frequentar um centro religioso de verdade. Não precisa ser espírita. Pode ser umbanda, pode ser candomblé, sechonoye, pode ser evangélico, pode ser católico, mas que seja comprometido com Deus, com Cristo, porque nesse centro tem espíritos trabalhando para isso, para derrubar essas larvas. Tu vai no centro de Umbanda, na terreira, eles têm tipo aquele, como é que é o nome daquilo, meu amor? Aquele defumatório que eles passam assim, algumas terreiras têm aquele defumatório que passa, aquele defumatório derruba larvas mentais. E larvas não só mentais também, no corpo, que se fixam em diversas áreas do corpo físico. Na Igreja Católica também tem o defumador. Então, cada designação religiosa tem a sua maneira, mas a espiritualidade por trás de quem está ali faz a sua parte. Por isso a importância do centro religioso. Não pense que a religião dentro de casa sozinha é suficiente. Não se engane, não é suficiente. Não é suficiente. Todos precisamos frequentar, nem que seja uma vez por mês. No mínimo dos mínimos, uma vez por mês. É muito longe, é difícil para mim, porque eu trabalho uma vez por mês. O ideal é pelo menos uma vez por semana. Heitor? Acho muito feliz do comentário que a mãe fez da história do André Luiz, falando sobre a esposa que acolheu o marido, porque muitas vezes a gente se pega pensando, como é que eu vou colocar a prática da caridade, a prática do bem? O simples fato de quando eu for num grupo, numa sala de aula, no meu trabalho, entrar em oração e sintonia com a espiritualidade superior, eu já vou estar fazendo um papel de caridade ao elevar a vibração do ambiente. Só o fato de começar a pensar coisas boas, voltadas ao bem coletivo, ao bem maior, tu já faz uma caridade para todos que estão naquele ambiente. Então, chegou numa fila de um posto de saúde, que tem pessoas doentes, num hospital, só o fato de fazer uma oração, tu já vai beneficiar todos que estão ali naquele local. E essa é uma das formas mais puras e simples da gente colocar a caridade em prática. Só isso a comentar. Bem lembrado, bem colocado, né? Então, nós podemos ser
Na noite escura da transição planetária, a velhinha humilde acesa, mas que não interessa, por onde passar pode deixar, né, clarear o caminho dos outros. É importante, né? E a ideia da gente vir aqui conversar um pouco sobre isso é justamente, né, nós estarmos alicerçados no conhecimento para não desistirmos, não nos entregarmos. Obrigado a todos aqueles que se fazem presente. Semana que vem nós ainda teremos mais um encontro. São convidados de novo. E daqui um pouquinho, às 22 horas, nós vamos orar juntos, tá, pessoal? Muito obrigado pela presença de todos e até logo mais.